Então, depois de uma cirurgia plástica das mamas, elas podem ceder, elas podem cair? E a resposta é sim. Mas fique tranquilo que nesse vídeo eu vou te explicar o que é esperado num resultado de médio e longo prazo de uma cirurgia da mama, de uma mamoplastia, que seja para aumentar a mama, para suspender ou até para reduzir as mamas. Eu diria que essa preocupação com a queda das mamas no pós-operatório é a principal entre as pacientes que procuram para esse tipo de cirurgia. Mas então, você realmente tem que se preocupar com isso? Tudo depende de como é a mama de cada mulher e do que é a proposta cirúrgica para essa mama. Basicamente, a gente tem dois fatores principais que vão interferir na queda da mama ou no tanto que ela vai ceder no pós-operatório, que seria, primeiro, o peso, Então, quanto mais pesada, quanto mais volume tem uma mama, mais ela pode ceder. E o segundo, e que eu diria que é o mais importante, é a pele. Qual que é a qualidade dessa pele, ou seja, qual que é a firmeza da pele. Esses dois fatores juntos, eles vão determinar o quanto que essa mama vai ceder no pós-operatório. Então, numa situação ideal, para você pensar numa mama que não vai ceder quase que nada, a gente teria que ter uma pele bem firme e uma mama de volume pequeno. Quando a gente afeta algum desses dois, algum grau de queda vai ter. Então, quando a gente pensa numa cirurgia de aumento das mamas, que pode ser a mamoplastia de aumento, que é só a cirurgia de colocar prótese, ou a mastopexia com prótese, que é a cirurgia que a gente retira a pele e acrescenta uma prótese, a gente está aumentando o volume, a gente está aumentando o peso dessa mama. Então, claro que espera-se que num pós-operatório, num médio, num longo prazo, essas mamas cedam um pouco. E o tanto que essas mamas vão ceder vai depender do tanto de peso que ela está tendo que suportar e da capacidade dessa pele da mama e dos tecidos internos, dos ligamentos da mama, em conseguir aguentar esse peso. Então, numa cirurgia de mamoplastia de aumento, por exemplo, que a gente coloca a prótese de mama, e a pessoa tem uma pele firme, não tem flacidez de pele, muitas das vezes você consegue colocar um bom volume sem que se tenha uma grande queda no pós-operatório. Claro que com o passar do tempo, com a adaptação dessa prótese, essa mama ela vai ceder um pouco, mas claro que vai continuar ainda sendo uma mama bonita, com o colo marcado, com um formato bem legal e que muito provavelmente vai deixar essa paciente satisfeita ainda com esse resultado por muitos e muitos anos. Quando a gente fala da cirurgia de mastopexia com prótese, ou mesmo no caso da mastopexia sem prótese, só de estar fazendo uma mastopexia já se entende que essa mama já tem algum grau de flacidez. A gente realiza a mastopexia, que é a cirurgia de retirada de pele da mama, quando tem algum grau de flacidez. E apesar da gente estar retirando pele, da gente estar tirando aquele excesso de pele da mama, a pele que fica na mama tem um pouco de flacidez também. A flacidez não está presente só naquela pele que a gente retirou, mas sim em toda a mama. Claro que com essa retirada de pele, a gente consegue melhorar muito a flacidez dessa mama, mas parte da flacidez continua porque essa pele continuou na mama. Por isso que é muito comum acontecer dessa mama ceder em algum grau no pós-operatório da mastopexia, porque essa pele ela tem que suportar um peso às vezes até maior, quando a gente coloca uma prótese, por exemplo, e acaba que ela vai ceder um pouco, ela não consegue suportar e manter aquela mama por muito tempo numa posição muito alta. Mas felizmente, na maioria dos casos, mesmo a mama cedendo um pouco, baixando um pouco, ela ainda fica numa posição ainda bonita, uma posição harmônica. Ainda assim, a mulher consegue ter um bom formato de mama, uma boa projeção e um bom volume. Mas você pode perguntar, doutor, mas então, e quando a gente coloca por baixo do músculo, acima do músculo, isso vai interferir em alguma coisa? De certa forma, sim. A prótese abaixo do músculo, ela fica um pouco mais presa, então ela vai pesar um pouco menos essa mama. Então, o certo é colocar sempre abaixo do músculo? Não necessariamente. Com a prótese abaixo do músculo, mesmo que ela não pese tanto a mama como numa prótese que a gente coloca acima, você tem que pensar que com o passar do tempo, a mama naturalmente ela vai ceder um pouco. O que pode acontecer é que a prótese pode ficar até firme na sua posição e a mama cair por cima da prótese, dando o que a gente chama de efeito de dupla bolha. Quando a prótese é colocada acima do músculo, no plano subglandular ou do plano subfacial, ela vai interferir um pouco mais no peso, Ela vai pesar um pouco mais essa mama. Mas em contrapartida, essa mama tendo uma pequena queda, a prótese acompanha a mama. Então mesmo que a mama esteja um pouco mais abaixo
do que estaria numa situação em que você colocou a prótese por baixo do músculo, a prótese acompanhou a mama nessa descida e não fica um sinal muito estranho, como pode acontecer nesse sinal de dupla bolha que eu acabei de falar. Mas doutor, e essas técnicas mais recentes, como por exemplo o sutiã interno, o grip plane, alça muscular, o que isso pode ajudar? Essas técnicas, elas são interessantes, mas tem que se entender muito bem o que é a proposta dessas técnicas. Todas elas, tanto o sutiã interno, como o grip plane, como a alça muscular, ou como você colocar a prótese totalmente abaixo do músculo, no plano submuscular total, tudo isso vai deixar a prótese mais firme. A prótese, ela tende a ficar um pouco mais presa. Nenhuma dessas técnicas vão conseguir segurar a mama toda na posição. Então, quando que essas técnicas elas podem ter realmente uma boa aplicação? Seria principalmente daqueles casos em que a mulher tem pouco volume de mama, porque esse pouco volume ele vai ter uma tendência a ceder menos com o passar do tempo. Porque mulheres que fazem uma cirurgia e têm um volume moderado de mama, né, da própria mama, com o passar do tempo, esse próprio volume ele vai ceder um pouco, independente de ter sido feitas essas técnicas ou não. O que pode acontecer é a prótese ficar presa numa posição mais alta e essa mama ceder por cima da prótese e dar novamente aquele efeito que nós já comentamos da dupla bolha, né, do duplo sinal. A prótese fica presa numa posição mais superior e a mama numa posição mais baixa, que dá esse efeito de ter dois contornos. O que eu acho que a ideia principal desse vídeo não é para assustar, não é para dizer que não tem solução, que toda a mama vai cair. Claro que uma cirurgia plástica não te impede de envelhecer. Com o passar do tempo, a pele vai envelhecendo, os tecidos vão envelhecendo. Independente de técnica que se tenha usado, é esperado que as mamas, com o passar do tempo, cedam um pouco. E claro que em situações em que há uma flacidez prévia muito grande, mamas que sofreram muito, por exemplo, com gestações ou com perda de peso, é esperado, infelizmente, que elas cedam um pouco no pós-operatório, mesmo que seja ali nos primeiros meses. Porque realmente essa pele ela não tem uma grande capacidade de segurar grandes pesos. Por isso que quando a gente percebe que tem uma flacidez muito grande, às vezes a gente tende a colocar próteses até um pouco menores para se evitar que se submeta essa mama a um peso muito grande e ela caia muito rápido. Uma mama, para ser bonita, ela não tem que estar, vamos dizer assim, enterrada aqui em cima, né? Ela pode ter uma leve queda. É possível uma mama ter um colo bem definido, ela ter um formato bonito, ter um volume legal e ter uma discreta queda. Mas o que a gente vê é que, felizmente, na grande maioria dos casos, essa mama, quando cede, ela cede num grau leve, né, que as pacientes continuam satisfeitas com o resultado e conseguem entender que isso faz parte, né, de uma evolução natural do corpo. E se você tem alguma dúvida quanto a essa evolução das mamoplastias, de como a mama pode ficar, o quanto que ela pode ceder, ou se você já passou por alguma situação que te gerou algum receio ou algum desconforto, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer responder as suas dúvidas. E claro, não deixe de se inscrever aqui no canal e deixe seu joinha se você gostou desse vídeo.